pessoal, bom dia a todos. Vamos começar fazendo uns exercícios para aquecer. Lá na página 17 da nossa lista 12, a questão sentiu um errinho mesmo. Pode-se montar uma câmara escura com uma caixa de sapato. Para isso, fura-se um de seus lados e retira-se o lado oposto a ele, colocando-se ali papel manteiga. Para ver a imagem invertida, é preciso que a caixa esteja em um lugar escuro ou que o observador use um pano preto sobre a cabeça. Quando um objeto bem iluminado é colocado na frente da câmara, sua imagem é projetada, invertida, no fundo da caixa, em uma câmara escura de orifício com 10 centímetros de diâmetro. Não pode, cara, tu fazer uma câmara escura. Se tu faz um furo absurdo de 10 centímetros de diâmetro, tu não vai ter imagem nenhuma se formando no fundo. Então tem que ser um furinho bem pequenininho, aqueles 10 centímetros não pode ser o diâmetro do furo. Só pode ser a profundidade da câmara. Ou se a câmara fosse uma latinha, se a latinha tivesse 10 centímetros de diâmetro, aí tudo bem, seria o mesmo que dizer que é a profundidade da câmara. Obtém-se a imagem de uma criança de 80 centímetros de altura. Então tu tinha uma criança diante da câmara e essa criança tinha uma altura de 80 centímetros. Situada a 2 metros do orifício, a distância da câmara até a criança, 2 metros. A altura da imagem projetada no fundo da caixa é D, ele quer saber que altura vai ter essa imagenzinha. Por se tratar de uma câmara escura, I sobre O é igual a menos P' sobre P. O I eu quero descobrir. O O é a altura do objeto, 80 centímetros. O P' é a profundidade da câmara, porque é a distância, né, da imagem até o orifício, é 10 centímetros. E o P é a posição do objeto, a distância da câmara até a criança, que 2 metros nós vamos escrever 200 centímetros. Corta centímetro por centímetro, divide por 10 os denominadores, divide por 10 numerador e denominador. O 8 está dividindo, passa multiplicando, I igual a menos 8 sobre 2. I igual a menos 4. O menos é só porque a imagem está invertida. Então, letra A. Realmente, acreditando no enunciado, não era possível resolver a questão. Só trocando a palavra diâmetro por profundidade. Então, risca ali diâmetro, coloca profundidade. Show de bola, muitíssimo obrigado. Página 16. Página 16, questão 93. Quando compramos uma pilha, notamos que existe uma inscrição informando uma tensão de 1,5 volts, mas qual é o significado desse valor? É algo produzido pelas células voltaicas, as pilhas. Este algo, causa da corrente elétrica, é a força eletromotriz, FEM, ou seja, uma tensão elétrica ou diferença de potencial, DDP, gerada quimicamente entre os terminais da pilha, polo positivo e polo negativo. O que uma pilha realmente faz quando em funcionamento é uma conversão de energia. Ela converte energia química armazenada em substâncias químicas dentro dela em energia elétrica. Os resistores no interior da pilha, resistência interna, também associados ao circuito, fazem com que parte da FEM seja usada para transformar energia elétrica em energia térmica. Considerando uma pilha de força eletromotriz 1,6 volts e resistência interna de 0,5 ohms, podemos afirmar que, então, primeiro ele contou um pouquinho o que é uma pilha e disse que tem uma pilha específica lá, que tem uma força eletromotriz de 1,6 volts e uma resistência interna de 0,5 ohms. Letra A. Um resistor de meio ohm conectado a uma pilha de força eletromotriz 1,6 e resistência interna de 0,5 ohm está sujeito a uma DDP de 1,5 volts. Então ele quer que eu analise o que acontece quando eu pego um resistor externo de meio ohm e conecto nessa pilha. Pô, cara, nós sabemos que na associação em série, como aconteceu com esses dois resistores, a corrente que passa por um vai passar pelo outro, eles estão em série.
Se os caras são iguais, a tensão vai ter que ser dividida igualmente. Então eu já sei que vai ficar 0,8 volts em cima desse cara e 0,8 volts em cima desse, do total 1,6. Então eu já posso saber que é falso sem fazer o cálculo. De qualquer forma, eu quero fazer o cálculo. Uri! Como as resistências estão em série, eu posso somá-las, 0,5 mais 0,5, 1. Como a DDP é de 1,6 volts, está multiplicando, passa dividindo, eu descubro que circula pelo circuito 1,6 ampere. Ele afirmava que o resistor conectado a essa pilha ia estar sujeito a uma DDP de 1,5 volts. Vamos testar. Vamos calcular o U atuando neste sujeito. Basta pegar o valor da resistência dele e multiplicar pela corrente que o atravessa. Multiplicar por 0,5 vezes dividir por 2. Tá aí, ó, bem aquilo que nós tínhamos feito de cabeça. Em cima desse cara atua só 0,8 volts, não 1,5. Bom, falso. Letra B. Quando dois resistores A e B de resistências respectivamente iguais a 5 e 10 ohms estão percorridos por correntes elétricas iguais, a potência dissipada por B é menor do que a potência dissipada por A. Então vamos ver. Eu tenho um resistor A de 5 ohms e um resistor B de 10 ohms. Ambos percorridos pela mesma corrente elétrica I. Como é que se calcula a potência? Originalmente nós vimos que potência é U vezes I. Essa fórmula é interessante quando a gente conhece o U e o I. Eu só conheço o I, eu não conheço o U que está atuando em cada um dos resistores. Eu até poderia usar o URI para descobrir o U e depois fazer a análise. Mas de repente, já que eu tenho a fórmula URI, eu posso substituir o U por R vezes I. R vezes I vezes I dá R vezes I ao quadrado. Essa fórmula me diz que se o I é o mesmo, essa partezinha do I ao quadrado vai dar igual para o resistor A e para o resistor B. Então quem é que vai ter a maior potência dissipada? É o sujeito que tem a maior resistência. Como a resistência B é maior que a resistência A, eu concluo que nesse caso, pelo fato de a corrente ser igual nos dois, a potência B será maior que a potência A. E ele disse que quando dois resistores A e B de 5 e 10 ohms são percorridos por corrente elétrica iguais, a potência dissipada por B é menor. É mentira! Como a resistência B é maior, a potência dissipada por B também é maior. Isso seria verdade se eles tivessem o mesmo U. Se essas resistências estivessem recebendo a mesma tensão, como se estivessem em paralelo, essa afirmação é verdadeira. Que perigo! Numa associação em série, a corrente elétrica é a mesma. Logo, quem tem a maior resistência elétrica dissipará a maior potência. Numa associação em paralelo, o U é o mesmo para cada resistor. Aí, nesse caso, quem tem a menor resistência que dissipa a maior potência. Então, não adianta decorar uma regra ou outra, tem que entender o porquê que essas regrinhas são distintas para circuitos em paralelo e em série. Bem delicado essa item B. Letra C. Em dois resistores ligados em paralelo a uma mesma pilha, a potência diretamente dissipada é proporcional à resistência. Vamos ver. Tenho aqui dois resistores, R1 e R2. Ligados em paralelo. Quando eles estão ligados em paralelo, como nós vimos, a tensão elétrica atuando neles é a mesma. Então, se houver uma tensão elétrica U atuando nos polos dessa conexão, este U vai ser igual tanto para o R1 quanto para o R2. Essa fórmula não é mais legal para usar, porque eu não sei qual é o I que vai percorrer cada resistor. Então, eu vou isolar o I no URI e vou substituir o I por U vezes R. A fórmula ficaria U que multiplica U sobre R, não vezes, U sobre R. U vezes U, U ao quadrado sobre R. Essa fórmula prova a minha fala anterior. Quando dois resistores estão em paralelo, o U que atua neles é o mesmo. Então quem é que vai ter a maior potência? É quem tiver
a menor resistência, o menor denominador vai dar a maior resposta. Então, supondo que nesse caso R1 seja maior que R2, nesse caso P1 é menor que P2. O menor resistor é que dissipará a maior potência para ligações em paralelo. Letra C, então. Em dois resistores ligados em paralelo a uma mesma pilha, a potência diretamente dissipada é proporcional à resistência, né? Inversamente proporcional à resistência. O que trabalheira que deu para provar os itens B e C, tem que estar muito consciente, tem que estar sabendo circuitos elétricos. Letra D. Quando resistores diferentes são ligados em série, à mesma pilha, a DDP é maior no de maior resistência. É verdade, cara, quando nós conectamos dois resistores em série, a corrente que passa um passa no outro. Se eu tenho lá o resistor X e o resistor Y, ao fazer URI neles, como o I é igual, o cara que tiver o maior R vai dar o maior U. Portanto, se o Rx for maior que o Ry, o X fica maior que o Y. Sim, numa associação em série, o cara que tiver a maior resistência vai exigir a maior tensão. Quando resistores diferentes são ligados em série, a mesma pilha, a DDP é maior no de maior resistência. Claro, URI. Na humildade, vamos analisar o último item. Quando dois resistores diferentes são ligados em paralelo à mesma pilha, a corrente elétrica que passa no de menor resistência é menor. É mentira! Se esses dois caras recebem o mesmo U, aplicando URI, eu descubro que I é igual a U sobre R. Logo, o cara que tiver a maior resistência vai ser percorrido pela menor corrente. Nesse caso hipotético de o R1 ser maior que o R2, então o I1 fica menor que o I2, tornando falso, como nós esperávamos, o último item. Altas questãozinha. Cada itemzinho exigia um bom conhecimento para aprovar. Ótima pedida, galera. Muito bem. Obrigado. E aí, galerinha? Sem estresse. Mudando um pouquinho na matéria aqui, vamos para página 398, questão 4 do nosso livro 2.